Vocês provavelmente já receberam visitas de grupos religiosos na casa de vocês, ou pelo menos sabem que essas visitas acontecem. Alguns grupos são conhecidos por baterem de porta em porta para falar sobre suas religiões, mas quando duas irmãs vão fazer isso, as coisas dão bem errado. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, bora pra história. Falando de grupos religiosos que têm essa prática de fazer uma evangelização de porta a porta, um desses grupos que praticam são os Mormons. Essa é uma crença que nasceu nos Estados Unidos e o objetivo dessa evangelização é conquistar novos fiéis. É comum que eles andem em pares nas ruas perguntando para as pessoas se elas gostariam de ouvir a palavra de Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo com duas jovens, a Barnes e a Paxton. Elas eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, só que elas estavam tendo muita dificuldade em recrutar novos fiéis. Elas se mudaram para uma nova cidade, bem pequena, e a maioria das pessoas ou ignorava elas na rua ou acabavam zombando delas. Elas passaram a ser alvo de brincadeiras de outros jovens que estavam ali, e essa situação deixou elas bem desconfortáveis. A Paxton era uma garota mais ingênua quando a gente fala em religião. Ela idealizava um pouco mais os ensinamentos que ela tinha recebido. Já a Barnes só foi catequizada depois de sofrer um grande trauma na vida dela. Então as duas se complementam no sentido de que uma tem muita fé e a outra já sofreu muito fora dela. E aí, sem sucesso nas ruas, as duas foram seguir uma lista de pessoas que se interessariam pela igreja. O primeiro da lista era um homem chamado Sr. Reed. Então agora, um pouco desanimadas, elas decidem bater na porta da casa dele pra ver se ele finalmente vai querer ouvir o que elas têm pra falar. Era um dia de chuva, elas já estavam meio desconfortáveis, mas quando elas batem na porta, elas têm uma surpresa. Elas perguntam se ele tem interesse em saber mais sobre a religião delas, e ele é super receptivo. Ele recebe as duas com um grande sorriso no rosto e pergunta se elas querem entrar. As duas se entreolharam e ficaram bem animadas, mas elas mencionam que elas só podem entrar na casa com a presença de uma outra mulher lá dentro. Ou seja, elas só podem entrar em casas que também tem outra mulher, e isso era parte da crença delas. O Sr. Reed tranquiliza as duas, dizendo que a esposa dele estava deitada, se isso era suficiente. Elas dizem que sim e entram. Ele até pergunta se elas gostam de torta, falando que a esposa estava fazendo uma que estava no forno agora. A casa do Sr. Reed também diz muito sobre ele. É bem aconchegante, tem uma luz amarela com vários quadros na parede. A casa parece realmente um lar, e aí ele oferece chá pra elas, faz elas se sentirem em casa também. E aí ele começa mencionando que é bom ser uma pessoa religiosa. Finalmente encontrar sua fé em uma doutrina que você acredita de verdade. E aí as meninas ficam completamente chocadas, elas nem precisavam mais fazer o trabalho delas porque parece que o Sr. Reed já estava completamente evangelizado. Mas quando ele sai da sala e vai em direção à cozinha para buscar aquela torta que estava no forno, parece que a atmosfera muda. A Barnes, principalmente, sente que tem algo estranho, e quando ela anda até a porta da frente para tentar abrir e sair daquele local, ela percebe que a porta está trancada. E aí, quando o Sr. Reed volta para a sala, as duas comentam que acham que já fizeram o suficiente, que agora elas precisam ir para casa, que já tá ficando tarde. O Sr. Reed continua sendo simpático, ele fala: não, eu não vou manter vocês aqui se vocês querem ir embora. Só que se elas quisessem ir para casa, elas teriam que escolher entre duas portas. Uma dizia crença, a outra dizia descrença. E elas teriam que escolher baseado na fé delas. E aí elas perguntam: tá, mas o que isso tem a ver com a gente querer ir embora? E ele responde: tudo. E é aí que elas começam a ouvir as instruções com calma. Vai fazer o coração de vocês bater acelerado. Talvez sentirem vontade de morrer. Não tenham medo. Vocês vão testemunhar um milagre. É o que ele diz. Mas que milagre é esse dentro daquele labirinto controlado onde as duas estão sendo estudadas? O Sr. Reed, na verdade, passou grande parte da vida dele estudando religião. Ele sempre quis saber qual seria a ideal para ele, mas quanto mais ele estudava, mais ele percebia que as religiões tinham muitas coisas em comum entre elas, o que para ele fez com que elas se tornassem menos valiosas. Ele também critica o fato da maioria das pessoas seguirem religiões baseadas em coisas que foram escritas há milhares de anos atrás.
Além de que, de acordo com ele, tem essa promessa de um céu que não existe prova nenhuma de que existe de verdade. Além disso, pra ele, por que as crenças mudam ao longo do tempo? Do nada. Com as garotas ali, fica mais fácil questionar a religião delas e o caminho pra fé que elas decidiram seguir. Então agora, ele deseja estabelecer a própria doutrina dele. Isso assumindo uma postura radical contra as religiões organizadas e agindo ativamente para promover o declínio delas. Agora chegou a hora do vídeo que vocês devem estar se perguntando do que eu tô falando. Pois é, esse não é um caso real, mas sim a premissa de um filme chamado Herege. Ele chega aos cinemas dia 20 de novembro e é estrelado pelo Hugh Grant, que faz o papel do Sr. Reed. Só pelo trailer a gente consegue perceber que tem algo muito errado ali. Sabe aquela sensação quando você tá na casa de uma pessoa e você sente que tem algo muito errado, mas você é só educado demais pra levantar e ir embora? E aí quando você percebe, você vê que já deveria ter saído há muito tempo. O filme é um terror psicológico em que a crença das meninas é testada. E apesar do filme mostrar o quanto as meninas se baseiam nessas crenças para tentar escapar do que está prestes a acontecer, elas também mostram um questionamento do que elas estavam acreditando até agora. E ainda mais tendo em vista que a gente tem um vilão que parece estar preparado para todas as escolhas que elas vão tomar. Ele tá sempre um passo à frente e ele já sabe o que elas vão decidir. Esse é um filme do estúdio da A24 que vocês já devem ter assistido outros filmes. Tem muitos filmes incríveis. E no começo desse mês, como uma estratégia de marketing, eles exibiram alguns anúncios em um aeroporto de Salt Lake City durante uma conferência geral da Igreja de Jesus Cristo. Eles lembraram várias imagens de pessoas desaparecidas. E eles também mostraram imagens das atrizes que interpretam as irmãs no filme com as frases "O que aconteceu com Paxton e Barnes?". Essa estratégia deixou todo mundo que estava passando pelo aeroporto muito curioso. E também, é claro, sem saber se aquilo era real ou não. Eu ainda não assisti o filme, mas eu confesso que eu tô muito curiosa. A atuação do Hugh Grant, em específico, tá sendo muito falada lá fora, porque é um novo gênero que ele tá atuando, e ele também tá bem sinistro. Ele, inclusive, deu uma entrevista falando que fez um mural com várias personalidades pra estudar pro papel. E aí, nesse mural, de acordo com ele, tinham algumas imagens de famosos ateus, serial killers e líderes de cultos. Mas ele também disse que os maiores modelos que ele usou como referência foram pessoas que ele conhecia na vida real. Além disso, eu gosto muito das atrizes que fazem o papel das duas irmãs, principalmente a Sophie Thatcher, que também fez Yellow Jackets, que é uma série que eu amo, se vocês não assistiram, assistam. Herege vai ser distribuído aqui no Brasil pela Diamond Filmes no dia 20 de novembro, então salvem a data pra assistir. E é claro que vai ser somente nos cinemas. E para vocês garantirem o ingresso e não esquecerem, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de voltar aqui nos comentários para me contar o que vocês acharam, porque eu com certeza vou estar falando mais sobre o assunto. Esse foi o vídeo de hoje, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.